Fala pessoal, boa noite, Calil Feitosa, médico emergencista, mais uma vez aqui no nosso quadro Emergency Talk sobre pressão. Hoje com... Fala pessoal, boa noite, Calil Feitosa, médico emergencista. Olha, não me engano. Hoje mais uma vez com um convidado super especial nesse quadro. E a gente vai manter a tradição de trazer sempre uma situação que pode te paralisar quando você estiver fazendo esse atendimento, quando você se deparar com esse tipo de situação. E eu tô ansioso, eu tô nervoso com essa entrevista hoje, ó, Patrícia, tô nervoso. Responsa, viu? Responsa. Porque assim, esse cara, ele formou na mesma faculdade que eu, então assim, já começa aí, né? Já eleva o sarrafo aí, eu tenho a responsabilidade de formar na mesma faculdade que esse cara. E é um tema que é muito prevalente, que tem uma mortalidade altíssima, né? Então, você que está em casa, fica atento, se liga aí na nossa transmissão, na nossa live, você que está chegando. Pode deixar seu comentário, quiser mandar um alô aí, mandar pergunta através do nosso chat. Ricardinho tá mandando aí um abraço, Ricardinho Coração. Muito provavelmente deve estar direto de Limoeiro hoje. Um abraço para ele, grande brother aí. Pode deixar sua dúvida, quiser mandar um recadinho do coração para alguém, pode mandar por aqui. Beleza? Tô aqui hoje na mesa comigo, ao meu lado, doutora Patrícia Lopes. Manda um abraço pra galera aí, Paty. Boa noite quem nos assiste. Patrícia Lopes, também médica emergencista, aqui no nosso talk sobre pressão, com um convidado muito especial. Diz aí quem é. Rapaz, hoje nós estamos aqui com o doutor Daniel Lima. Doutor Daniel Lima, cirurgião do trauma. Formou na Universidade Federal do Maranhão. É cearense, né, Daniel? Cearense, voltou para a terra dele aqui e desde então ele tem feito assim, um trabalho fabuloso no cuidado ao paciente de trauma, na linha de trauma. E assim, tem sido uma satisfação muito grande, a gente tem caminhado próximo aí, né? Tem ladeado nessa batalha da educação médica, da educação em emergência, em transformar a vida de pessoas. Daniel, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco aqui no QG do Emergency Talks. Maravilha, acho que o prazer é todo meu, acho que eu que me sinto aqui honrado e lisonjeado por estar aqui nessa mesa com o Calil, com a Patrícia aqui, nesse grande projeto do Emergency Talks, responsabilidade grande de sentar aqui, sem sombra de dúvida, e como o quadro coloca, né, sob pressão, né, isso que a gente vive na emergência, e a gente vai trazer um pouco disso aqui também aqui nesse podcast, nesse bate-papo, que diga de passagem, não foi nada combinado antes aqui, eu acabei de chegar praticamente há poucos segundos antes de começar, então é assim que tem que ser. A gente na emergência, a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Essa é uma situação que a gente vai trazer aqui também essa perspectiva real do que vai rolar aqui. Eu sei que certamente vai ser muito bacana esses próximos minutos. Obrigado aí pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sem sombra de dúvida. E a ideia do quadro é essa mesmo, né, Patrícia? O cara não saber mesmo, porque como na emergência, né? Surpresa. Ele só vê esse slide aqui azul e acabou-se. Vamos lá. Queria aproveitar, galera, para falar para você que ainda não está inscrito aí no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações. Tem os episódios anteriores do Talk sobre Pressão que estão muito bacanas. A gente já fez o episódio de cardio com o Ricardo Lessa, episódio de emergência pediátrica, que foi muito bacana também. Todos falam a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Eu vou dizer, nossa, calma, vamos ver o que é que vai acontecer. Quando você chega no plantão, você não sabe muito o que vai acontecer, não. Mas, Daniel, fala um pouquinho antes da gente começar, né? Até para você dar uma relaxada. Chegou do plantão agora, tava no plantão, né? Tava no plantão, vindo do plantão e indo agora para outra atividade aqui, meio que plantão também, trazendo, né? E fala um pouquinho, só para a galera que está acompanhando em casa, como foi tua formação e como que o trauma, a cirurgia do trauma apareceu na tua vida. Maravilha. Bom, o Calil já falou, eu formei na Federal do Maranhão e minha trajetória começa lá no segundo semestre de 1999, quando eu entro então na Faculdade de Medicina, e com pouco tempo depois, ali em 2002, eu começo a me envolver com um grande projeto acadêmico chamado Liga de Trauma e Emergência. E acabei participando do grupo ali inicial que fundou a Liga do Trauma e Emergência do Maranhão, a LAT, que até hoje ainda desempenha suas funções. E ali eu me envolvi muito mesmo, demais ali com a Liga, né? Em todas as ações
de educação, de extensão, de pesquisa, né? Fui, inclusive, presidente do COBRAUT, Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma, que até hoje atua, né, muito organizado. Então, assim, foi uma virada de chave dentro do meu percurso acadêmico, né? E junto a isso, eu já acompanhava desde o primeiro semestre plantões da emergência lá no Big Help 1, né? O Socorrão 1, para quem é lá da ilha de São Luís, conhece bem o Hospital Socorrão 1. Comecei ali no meu segundo mês, terceiro mês da faculdade. Entrei na faculdade em agosto, como foi no final de outubro. Meu primeiro plantão no domingo à noite. E fui seguindo plantões na emergência lá até o final da faculdade. E isso acabou me direcionando realmente, né, para a emergência, para as atividades cirúrgicas, e aí segui a minha formação, né, fiz residência, mais 5 anos de residência de formação cirúrgica, e hoje estamos aí atuando nessa corrente de educação, e hoje, essencialmente, a minha atividade profissional se encontra no departamento de emergência, né, e fazendo a educação e contribuindo com a educação em emergência. Porque uma coisa que eu percebi lá nos meus primeiros plantões na emergência foi que, independente da especialidade que eu fosse fazer, cara, eu deveria saber a emergência, porque eu olhava ali como uma essência da atuação médica. E isso foi cada vez se consolidando, né, no meu amadurecimento profissional, né, e isso talvez me direcionou muito para o que eu sou hoje. Então, pequeno resumo aí desse caminhada. Porque ele é modesto. Porque assim, eu lembro quando eu entrei na faculdade, o Daniel estava saindo da faculdade, eu acho. O Daniel devia estar no semestre lá no Maranhão. E a LAT nós tínhamos 2 ligas muito fortes lá na Universidade Federal do Maranhão, que era a LAT e a LACEMA, que é a Liga de Cirurgia. O Maranhão tem uma cultura muito grande pelo cirurgião, né? Meu avô, que é do interior do Maranhão, pra mim, não é o médico não, o médico é o cirurgião. Médico, pra ele, é cirurgião. Um beijo pro meu avô, se ele estiver vendo aí. Tem essa cultura, né? Médico, e no Maranhão é muito forte a cultura da cirurgia e a cultura de acompanhar os colegas nos plantões desde muito cedo, né? Também, acho que 4º mês de faculdade, comecei a acompanhar, só que eu ia pro Socorrão 2, que era mais perto da minha casa. Mas assim, Daniel, acho que tá bom já de papo, né? Vamos trazer logo um caso aqui. Aí você de casa vai ver também aí o que é que a gente tem para você. Aqui eu vou deixar a pessoa que participou relatar. A pessoa que tá na foto aí. A pessoa que tá na foto relatar. Então aí, mestre, eu era uma jovem, talvez R1, R2, pela toquinha aí, talvez finalzinho do R1 para o começo do R2, e recebemos lá no Frotão, aqui, Hospital Grande de Trauma, né? Próximo até o final do plantãozinho, ali, perto de 7 horas, nós temos um paciente, né, polibaleado, né, com múltiplas PAFs torácicas, né, tinha aqui na região, tinha no dorso, ele chegou já em Gasping. E com poucos instantes que ele chegou, ele realmente entrou em PCR. E aí tava naquela, né, aquele momento ali, troca do plantão, ninguém sabe quem é que tá entrando, quem é que tá saindo. E aí a gente começou a reanimar, né, você consegue ver ali que tem uma pessoa reanimando, uma mão ali reanimando o paciente. E aí a gente pensou, né, segundo ciclo lá, tinha uns 4 a 5 minutos, rapaz, vai ter que abrir. E aí eu era uma residente muito atrevida, Nicole, que costuma dizer, né? Não sou residente, né? Não mudou muita coisa, não, mas. Sendo que agora tem um pouquinho mais. Agora só que ela tem mais moral e mais conhecimento, um bocado mais conhecimento. Um pouquinho mais de moral, né? Mas ainda é atrevida. Então, atrevida, eu pensei, rapaz, tá todo mundo saindo do plantão, não tem ninguém aqui, vamos abrir, bora. E aí eu não lembro quem é que estava de plantão, quem era o plantonista, eu sei que a gente arrumou o material para abrir e começamos a abrir. E aí eu me dei conta que eu não sabia o que fazer depois de abrir. Eu, pronto, tá aberto. Agora eu enfio a mão aqui dentro e começo a reanimar o coração. E agora? O que mais tem que fazer aqui? Continuo a reanimar? Eu vou fazer o que aqui dentro? Eu olho se tem sangue aqui dentro. Me perdi, realmente. Hoje, né, estudando um pouco mais, eu já teria agido de maneira diferente. Mas você olha para um paciente desse, parado. O que é que você pensa? O que é que eu vou fazer nesse paciente? Eu vou abrir? Quem sou eu, né? O que é que você faria? Então, essa é uma tomada de decisão bem complexa, né? E as próprias orientações cirúrgicas, né, nos próprios guidelines, nos livros de cirurgia, no livro de departamento de emergência,
ele coloca que eu tenho que ver o cenário onde eu estou envolvido. E esse julgamento clínico eu tenho que considerar, primeiro, qual é a estrutura que você tem em relação a amparato de material para fazer essa toracotomia. Segundo, o que é que eu tenho de depois? Eu vou conseguir dar continuidade em pouco tempo à correção cirúrgica definitiva daquela lesão que eu encontrar e que de repente eu vou controlar temporariamente. Então eu tenho que ter essa continuidade. Eu vou ter isso no meu hospital, eu vou ter isso no meu cenário onde eu vou estar atuando. Outra, eu tenho uma equipe que tem a capacidade técnica de conduzir comigo aquela toracotomia. Porque não é eu fazer, mas a equipe também entrar em campo para fazer e dar toda a assistência, né? Mas ser considerado, né? E os critérios também clínicos daquele doente, né? Então, será que eu tenho aqui um contexto que vai valer a pena investir nesse paciente, né? Porque eu tenho que considerar a contaminação, o grau de contaminação. Se você encontra aí um hemotórax maciço, é sangue para todo lado, vai contaminar muita gente, o teu ambiente da sala de emergência. Então, isso tudo tem que ser considerado. Mas temos que seguir a risca. Você estava em um hospital de referência. Então, se não fosse lá para ser feito, não teria outro lugar melhor para fazer. Então, eu acho que o primeiro passo é essa tomada de decisão. Toracotomia de reanimação ou não. Foi feita. A gente lembra a indicação. Vamos lá. Paciente que tem uma parada presenciada, seja um trauma fechado, seja um trauma penetrante, e esse grita mais, porque as estatísticas mostram que tem maior chance de sobrevida. Então a gente fica mais animado de fazer uma toracotomia de reanimação e um trauma penetrante do tórax, né, do tronco. Então, considerar essa questão. E outra, teve uma parada há pouco tempo. De repente a ambulância do SAMU estava chegando com o paciente na rampa, ele parou. Coisa de 5 minutos, talvez até 10 minutos. Foi uma parada curta ali, né? Então, é uma possibilidade também de fazer essa toracotomia de reanimação. E eu achei sensacional o que tu falou. Caramba, eu abri, estou aqui no tórax. E agora, né? E agora? Eu costumo dizer assim, o problema não é abrir o tórax. É o que fazer depois. Porque abrir o tórax, você já tem um caminho ali, que é na borda superior da costela, e o mamilo, que é a inframamilar. Então você vai ali naquele caminho ali, aquele é um caminho, digamos, seguro. Agora, o que é que faz depois? Essa que é a grande questão. O que é que eu vou ter que fazer depois? Bom, existe ali um direcionamento para o que fazer depois, e isso eu acho que o médico que trabalha na emergência, ele tem que conhecer isso, ele tem que estar treinado para isso. Porque olha só, você acabou de dizer uma situação, troca de plantão. Se não fosse você, quem seria? Teria que esperar vir. Então, isso, essas habilidades, né? Esses hard skills e soft skills para essas tomadas de decisões, que tem que juntar isso nessa competência desse profissional. Mas, muito bem, tem alguns pontos para a gente destacar aqui no passo a passo dessa discussão. Tem. Antes de a gente entrar no procedimento em si, critério, você falou muito de uma coisa que eu acho interessantíssima. Ambiente. Onde eu estou, quem é minha equipe, ambiente, time, meu time conhece o procedimento, é capacitado, a gente vive falando que essa é uma das coisas mais importantes hoje em dia, é o time bem treinado para o atendimento do paciente grave. Ano passado rolou um vídeo aí pela internet de uma toracotomia no pré-hospitalar, no meio da rua, né? E assim, rolou o vídeo e pá, não sei o que, e muita gente criticou, viu muita crítica e tal, e eu fiquei muito reflexivo. O que passou na cabeça do colega para ele tomar essa decisão? O que é que envolveu essa tomada de decisão na cabeça dele? O que é que ele tinha de preparo? O que é que ele tinha de vida mesmo? O que é que já tinha passado de outras experiências para ele tomar essa decisão? Qual a tua visão sobre esse procedimento ser realizado no pré-hospitalar? Beleza, isso é um ponto bem polêmico, né? Eu lembro dessa situação. Não lembro assim detalhes do caso, mas a gente pode falar de maneira geral, assim, porque a gente pensa em princípios. Pensa em princípios. Porque se você está na cena, você está na rua, primeira coisa a considerar, a que distância eu estou do hospital de referência?
A que distância eu estou do centro de trauma, né? Então, se eu estou próximo do centro de trauma, talvez seria melhor abreviar o tempo do atendimento pré-hospitalar e chegar logo rapidamente com esse paciente em uma sala de emergência de referência. Se eu estou longe de um hospital de trauma, então, ok, eu vou ter que precisar fazer alguma coisa, tenho que ter esse julgamento de fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa no trauma, nesse cenário, seria uma toracotomia de reanimação. Mas é aquela coisa, vamos lá, qual que é o motivo da parada? Então, qual que vai ser os agravos que a toracotomia de reanimação poderia ali resolver naquele cenário pré-hospitalar? Então, vamos lá. Se for um choque, será que ia conseguir? Um choque hemorrágico, será que conseguiria? Porque você poderia ter ali um coração batendo no seco. E aí ia ser complicado reverter esse caso aí, porque é sanguinou, né? Agora, um paciente que tem um tamponamento cardíaco, certamente isso teria muito benefício. Se o paciente ele tem uma lesão vascular do hilo pulmonar, onde se pode clampear, pode rotacionar o próprio hilo pulmonar, o pulmão, e você controlar aquela hemorragia, dar continuidade ao atendimento, seguir para o hospital com aquele paciente. Então, assim, tem várias situações que ficam é um cenário bem complicado, mas eu ainda tenho uma tendência para indicar um transporte rápido, porque lá na sala de emergência eu vou ter recursos adicionais. Eu tiro pelo JF em poucos minutos, não mais do que 5 minutos, eu já tenho um concentrado de plasma correndo para o doente, eu tenho um suporte de sala cirúrgica, eu tenho um suporte de equipe. Então, abreviar a chegada desse paciente nesse cenário mais ideal, talvez fosse o contexto, né, mais adequado para essas situações, né? Mas, obviamente, que a gente teria que ter bem mais informações do caso e entender qual foi a tomada de decisão, né? Por que eu vou fazer uma toracotomia de reanimação aqui? Então, assim, pensar, um tamponamento cardíaco, né, nesse cenário, um pré-hospitalar, com recurso limitado, será que eu tenho material? Será que eu tenho um finoqueto? Eu tenho que ter pelo menos um finoqueto para afastar esse tórax, esses arcos costais, né? Então, isso tudo tem que ser colocado aí em evidência. A questão do local correto é interessante. Pouco tempo atrás, eu acho que não deve ter 6 meses, eu estava num hospital que não era um hospital de trauma, um hospital geral, um hospital clínico, né, eminentemente clínico, e nós recebemos, né, ali próximo, tem muita briga de facção, gangues, acabou recebendo o nosso hospital também na troca do plantão. É impressionante como isso acontece muito. A troca do plantão é um fator de risco de casos graves, viu? Casos graves. Era 10 para as 7. A equipe da noite não tinha chegado e eu estava saindo. E esse paciente chegou junto com o outro, que foi um fator agravante. Então, assim, estamos num hospital que já não é acostumado a receber trauma. E chegaram 2 pacientes baleados ao mesmo tempo, né? Vítimas de PAFs por uma briga lá externa no hospital. Então, isso já dividiu aí a atenção da equipe. Uma já chegou viva, esse que a gente, né, foi para cima para tentar resolver dessa forma. Chegou também Gasping, um pouco tempo depois que ele chegou, entrou em PCR. E aí a equipe começou a reanimar, né, a parte da reanimação eles sabiam o que fazer. E eu chamei a equipe da cirurgia, seja a do dia, seja a da noite, quem é que estava ali ainda, para ajudar a gente na condução ali. E aí eu pedi, a gente tem algum material aqui para eu tentar, né, abrir esse tórax, de alguma maneira já estava ali no 2º para 3º ciclo, e me entregaram uma lâmina 15 de bisturi. Parece uma faquinha de cortar pão. Aí, gente, eu preciso de uma lâmina maior. Essa lâmina aqui eu não consigo fazer nenhuma crico. E dirá abrir o peito aqui de cima a baixo. E aí daqui a pouco foram lá, procuraram, acharam uma 20. Tudo bem, um pouco melhor. A sorte é que era um paciente muito magro, então a gente conseguiu realmente abrir e afastar as costelas, com um pouco meio rústico ali a toracotomia de reanimação, e o pessoal da cirurgia também ficou meio ali, né, na dúvida do que é que a gente ia fazer depois que fizesse o procedimento. Então, assim, o ambiente estava totalmente desfavorável para a realização do procedimento, porque a equipe não conhecia, né, a equipe estava dividida, com 2 pacientes, era troca de plantão e estava aquela confusão na sala, e a equipe da cirurgia não tinha essa prática, né, de pacientes de vítimas de politrauma, né, pacientes vítimas de PAF. Então, assim, era um ambiente
bem ruim para fazer esse procedimento. Então, essa questão de eu ter, o paciente tem que estar no ambiente correto, com uma equipe adequada, que entenda o que é que vai acontecer ali, e uma material. Sim, sem sombra de dúvida. É de complicado, isso é para tirar nervos, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de fazer uma toracotomia de reanimação em um hospital, em uma sala vermelha, que não tinha tantos recursos. É um hospital secundário, região metropolitana ali. Então, assim, e ficou bem claro para mim, né? Como a falta do recurso compromete a qualidade daquela assistência naquele momento, né? Então, mas Daniel, por que tu fez? Porque era o que tinha para ser feito ali. Então, eu tomei a decisão, não, eu vou fazer. Então, vamos lá fazer, né? E aí, a gente precisa entender que, quando a gente entra no tórax, eu tenho que entender que eu vou ter que controlar a hemorragia, eu vou ter que precisar, possivelmente, clampear a aorta. Mas cadê a pinça para clampear a aorta? Será que eu vou ter uma pinça vascular para clampear essa aorta? Não dá simplesmente de pegar, me dá uma Kelly aí, eu vou clampear a aorta. Você vai acabar furando a aorta ou o esôfago lá, né? Então, clampear a aorta, abrir o saco pericárdico, saber abrir o saco pericárdico, ter uma maneira correta, adequada para abrir o saco pericárdico. Então, clampear o hilo, de repente você tem uma pinça para clampear a dica interna, né? Então, saber dessas medidas que tem que ser feitas lá, né, na toracotomia de reanimação. E o cenário, sem sombra de dúvida, acaba sendo um influenciador nessa tomada de decisão. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como o quadro é sobre coisas que não tem martelo batido na literatura mesmo, né? Então vamos lá. Chegou o paciente, você está de plantão lá, você... Não o Daniel de hoje, 2023, não. O Daniel lá de 2006. De plantão lá no Socorrão. Tá? Chega o paciente vítima de trauma perfurante, chegou, parou, tá na tua frente, parou na tua frente, aqui, comprime primeiro ou abre o peito primeiro? Boa. É bom porque a gente organiza isso, né, o nosso pensamento. Isso. Então, se o doente parou, PCR, compressões, então ali tá ali a imagem ali, ó, iniciar as compressões, controle da via aérea, considerar fazer já o acionamento da hemotransfusão para esse paciente, fazer a RCP. E aí a gente dá 2 minutos. Vamos dar aquele ciclo lá de 2 minutos. O paciente não voltou após esses 2 minutos, não teve RCE, ok? Próximo passo que podemos fazer nesse doente, contextualizando com o mecanismo de trauma, enquanto continua a reanimação, obviamente, vai ser uma descompressão bilateral do tórax, uma descompressão digital, pensando-se em a possibilidade de um pneumotórax hipertensivo. Se 1 minuto depois, pouco tempo depois, não voltou, aí entra a toracotomia de reanimação. Agora, voltando lá para 2006, nesse túnel do tempo que você coloca a perspectiva aí, o que me vem na lembrança aqui é o jovem Daniel. E o jovem, ele toma muitas decisões pela aquela ânsia de querer fazer. Eu já aprendi, vou querer fazer, né? Digamos, pela aquela empolgação. E a empolgação acaba se destacando muitas das vezes dos critérios técnicos. E isso é muito comum nos primeiros anos da nossa formação profissional. Que a gente quer fazer, a gente aprendeu no curso, a gente está doido para fazer, a gente treinou, então vamos começar a fazer isso. Então acaba tendo o quê? Possivelmente uma super indicação. Eu já fui assim. Todos, né? Nós. Isso é natural, porque a gente quer colocar ali na prática, né? Essa vontade de vou querer fazer e tal, aquela coisa toda, né? Então, a mesma analogia, por exemplo, se a gente colocar torniquete em todas as ambulâncias, torniquete a granel. Cada ambulância do SAMU tem 30 torniquetes a granel. Tem mais torniquete do que luva de procedimento. Qual que vai ser a tendência? A tendência é que vai ter um uso, né, maior. Vai ser utilizado maior para feridas que não precisariam. Isso eu já sei. Sem dúvida. Tem um material aqui, cara, vou logo usar ali o torniquete, né? Então, isso aconteceria certamente com o Daniel lá em 2007. Vou abrir o peito.
né? Eu não vou pensar, não, vamos logo abrir o peito. É aquela coisa, me dá aí uma gilete, né? Aí vou abrir. Não, eu perguntei porque quando eu vi esse vídeo eu fiquei pensando justamente nisso, né? Pô, cara, se sou eu lá no SAMU de São Luís, assim que eu formei, fui trabalhar, eu abri o peito do cara com certeza, velho. Depois eu fatalmente não saberia o que fazer, fatalmente. E você vê assim que é um procedimento que ele envolve uma gama de competências muito diversa. Você precisa de uma diversidade de competências importante, que via de regra nós não temos na nossa formação. E outra coisa, a toracotomia de ressuscitação faz parte dos procedimentos de exceção. Assim, para o médico de forma geral, para o emergencista e até para o cirurgião também, né? O cirurgião que não atua aí no ambiente de trauma, né? Sim. Tipo, você tá, por exemplo, lá no HGF, pega um cara que fez cirurgia no HGF, só fez depois cirurgia do aparelho digestivo. Congela. Dificilmente ele fez isso na vida. Sim. Então ele tá numa situação crítica que tem que ter uma tomada de decisão muito rápida para fazer um procedimento que envolve uma diversidade de competências e muito provavelmente você nunca fez, né? Então assim, a virada de chave para você tomar uma decisão dessa é muito complexa, né, cara? Sim, demais. E me lembrei agora em um congresso lá em Belo Horizonte, que foi em 2004, mais ou menos. A palestra era sobre uma palestra magna que falava sobre o cirurgião expert, ou cirurgião sênior. O que seria esse cirurgião sênior ali, né? E nessa palestra, que foi o Dr. Drummond, lá de Belo Horizonte, ele falou que os primeiros 10 anos de um cirurgião, e eu acho que isso faz uma das outras especialidades médicas, os primeiros 10 anos do cirurgião, ele aprende a indicar a cirurgia. Os outros 10 anos, ele aprende a operar a cirurgia, fazer cirurgia, operar, né? E depois, os últimos 10 anos ali, 30 anos já como cirurgião, aquela coisa seria, ele aprende a não indicar a cirurgia, porque ele já sabe ali, ele já tem um maior domínio desse caso, o que não fazer, o que deve ser feito, pela grande experiência que ele construiu nessa trajetória. Então, se relaciona um pouco com isso também. Cara, show de bola. Isso eu tenho pensado muito nisso, nessa questão da formação. Isso que a gente faz aqui também, que você faz com tutoria, é muito voltado para o jovem médico, porque a gente já passou por isso também, né? Sim. Já passou por velho, sou novo, Daniel é novo também, né? Mas assim, a gente já passou por essa fase, a gente sabe a quantidade de medos, de ansiedade, de vocês, né? De tudo que a gente passa, né? Um monte de coisa que a gente passa na cabeça. Mas ainda falando em toracotomia de ressuscitação, Daniel, você tem quantos anos de atuação como cirurgião de trauma? Pronto. Sem entregar a idade, é porque ele formou novo. Não, então, mas eu me sinto novo, né? Eu me sinto novo, acho que isso ajuda também até por fora, né? Ajuda no fenótipo, pô, né? Certeza. Eu me sinto bem novo, assim. Às vezes quando eu encontro... Tá mais novo que eu e muito, pô. Às vezes quando eu encontro um ex-acadêmico meu, de repente aconteceu isso recente. Tava no plantão... Aí encontrei uma ex-estudante, uma ex-aluna minha do 7º semestre da faculdade. Aí encontrei, e aí, o que tá fazendo aqui? Não, professor, eu tô dando plantão aqui com o senhor. Sério? E tal, legal. E o que tu tá fazendo? Não, já tô na cirurgia vascular. Eu da vascular. Eu, caramba, passou rápido o tempo, hein? Passa rápido. O tempo tá passando rápido. Mas é isso, mas assim... Tiago agora, neurocirurgião, Tiago Holanda, neurocirurgião, que vai ser, se Deus quiser, vai ser chamado aí no concurso lá para já compõe a equipe do HGF. O estagiário nosso, pô, estagiário, não era nem interno, era estagiário, acadêmico lá no BJF. É desse jeito. Cirurgião já aí. Não, mas é novo. Graças a Deus. O importante é na mente. Mas assim, quanto tempo de atuação esse sujeito traz? Sim, o cirurgião, ele geralmente, quando ele começa a atuar, ele vai para as emergências, né? Ele vai fazer a emergência cirúrgica, né? Então, como eu já tinha uma influência muito grande desde acadêmico, como eu comentei, né, na Liga de Trauma e Emergência, e eu sempre fui muito envolvido dentro da comunidade de cirurgia do trauma até a nível nacional, né? Desde acadêmico lá, eu me envolvia muito com isso, né? Então, acabou me direcionando isso também na minha formação. Então, na residência, na própria residência, na subespecialidade, aí sim,
comecei a dar plantões na emergência e ali, digamos, oficialmente, né, como cirurgião, eu estaria como cirurgião atuando nas emergências, né, traumáticas e não traumáticas, né? Então, isso foi a partir de 2009, né? Então, começando a atuar já, exatamente, né? Já esse tempinho aí atuando. 14 anos, eu imagino que você é um cara que trabalha bastante, exerce sua atividade e trabalha num hospital, é concursado em um hospital que o volume é muito grande de trauma, né? O José Frota, para quem não é daqui de Fortaleza, que é um prédio de 8 andares só de trauma, e assim, envolve uma área geográfica, abrange uma área geográfica muito grande. Você fez quantas toracotomias de ressuscitação? Pronto. Nesses 14 anos. Perfeito. Você consegue contar? Perfeito. São poucas, né? Não é um procedimento, é um procedimento de, né, como a gente já comentou aqui, né? Então, assim, nesse transcorrer de tempo, assim, em média, a última vez que eu tinha contabilizado, em torno de 7 toracotomias de reanimação, né? Dessas 7 toracotomias, né, um paciente acabou tendo ainda alta, né? Era a próxima pergunta. Né? Mas os demais acabaram, em sua maioria, indo a óbito nas primeiras 24 horas, né? Que acaba sendo ali esse perfil que a gente tem. Nas primeiras 24 horas, os pacientes irem a óbito, né? Mas é um procedimento que, embora tenha, né, essa sobrevida reservada, ela não pode ser colocada, né, de lado e não ser realizada, porque quantas toracotomia vai valer a pena uma vida, né? Sim, é o imponderável, né? Né? Então eu acho que ela sim é uma prática que é estimulada a ser feita, está aí nos guidelines e devemos dominar e entender a fazer. Lógico que vários fatores vão interferir para o sucesso, né, dessa toracotomia. Última pergunta sobre toracotomia, tá? Se você pudesse eleger a coisa mais difícil, tá? Tomada de decisão, treinamento da equipe, mais difícil não, o que mais importa, um bom resultado. Só pode escolher um. Tá. Tomar de decisão no tempo correto, treinamento da equipe, expertise do cirurgião ou a dificuldade técnica do procedimento. É que mais interfere. Dessas opções aí, dessas opções, eu acho que o que mais interfere é a tomada de decisão, tá? Eu acho que é tempo dependente. Então, quanto mais precoce for feito, melhor para o doente, tá? Mas eu adiciono ainda uma outra grande dificuldade, que é a continuidade da assistência. Perfeito. Às vezes, aquela coisa, né, de morrer na praia, né? Você dá todo o gás, toda a assistência naquele atendimento inicial, começando no pré-hospitalar, começando na sala de emergência, e aquele mesma continuidade da assistência, da qualidade, a gente não vê nos próximos passos, nos próximos ambientes. Estou falando ambiente cirúrgico, cuidado pós-operatório, terapia intensiva, né? Então, ali acaba sendo também um fator muito determinante para o sucesso desses casos. Que massa, Daniel, massa. Pode passar para o próximo, Paty. Bora, simbora. Tem pergunta aí da galera? Mandou pergunta? Ainda não. Galera quiser mandar pergunta, mas deve ser muito linda, assim, entre aspas, né? É uma imagem que encanta mesmo, assim, onde você coloca ali um procedimento que, na maior emergência médica, né, que é a parada, e você fazendo ali de tudo para poder reverter esse quadro, né? Próximo caso, eu peguei um caso desse. Não foi esse aqui, eu peguei um caso desse. Eu era acadêmico, assim como você começou a ir pro Big Help 1, eu fui pro Big Help 2. Lá em São Luís temos 2 grandes hospitais, Socorrão 1, Socorrão 2, e também no domingo também, só que era domingo de manhã. E lá eu conheci um grande mestre na minha vida acadêmica, o Dr. Rurion Chaves. Rurion, grande amigo nosso, grande amigo nosso lá em Parnaíba. Dia 30 de setembro, vamos estar em Parnaíba lá com o Pox lá. Você fez lá o MLS. Tivemos em junho lá.
E muito bacana, Parnaíba. Fazia muito tempo que eu não ia em Parnaíba. Legal, né? Vamos voltar no final do ano lá com a TLS lá em dezembro. Massa, A TLS lá em dezembro. Galera, se liga aí. No final a gente vai passar aí os contatos, né? O site Sim. onde vê as coisas. Eu tava no plantão com o Rorion, domingo também. A velha, juro você que era troca de plantão também. Não é mentira, gente. 18h40 por aí chega um cara com amputação traumática de membro. E lá, e assim, a gente tava no centro cirúrgico, tava no Rio já no estágio, esperando pra passar, e chega, e quando a gente viu, o cara já tava em cima da mesa cirúrgica, dentro da sala cirúrgica, em cima da mesa cirúrgica. Quando ele entrou na sala, eu e ele, aí chamou o outro cirurgião que tava de plantão, falecido, Itaguaci, você conheceu, grande cirurgião também, chegou, começou a operar, e eu queria começar a pergunta pelo seguinte: chega um paciente com a perna desse jeito na sala de emergência para você atender, por onde começar? Perfeito. Então assim, ó, chegou aquela gritaria e tudo assim, Daniel, corre aqui, por onde começar? Por onde começar? É uma situação bem dramática, né? Visualmente dramática, e que é uma lesão que desvia a atenção para ela. E onde começar é justamente a gente lembrar sempre na sistematização do passo a passo daquilo que pode comprometer mais rapidamente a vida do doente. Então aqui hoje a gente destaca muito o controle da hemorragia, o X sendo incorporado de maneira educacional, de maneira mais clara na sistematização. Já aconteceu isso no ambiente militar, que influenciou o pré-hospitalar civil e que agora vai ser também incorporado, né, no departamento de emergência com a TLS na próxima edição que virá. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o controle dessa hemorragia. É uma amputação, semi-amputação, olha, aí sangrou certamente. É o sangue que ficou lá, é o sangue que continua, tá? E é o sangue que pode voltar a sangrar ali, tá? Então, o controle do sangramento, abordagem da via aérea, entender o que aconteceu com o doente, qual é o mecanismo de trauma, e aí seguir essa sistematização. Mas a primeira coisa que se destaca, controle da hemorragia. E aqui é importante dizer, Daniel, torniquete aqui, vamos usar o torniquete, tá? Então, assim, mesmo que você tenha um controle do sangramento por um curativo compressivo, essa é uma lesão que merece o torniquete. Por quê, Daniel? Porque quando você for reanimar esse doente, a tendência é que vai aumentar o volume circulante e vai ressangrar, e a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Show de bola. E assim, você percebe que tem muita laceração, né? Muita laceração na imagem. E vamos lá, passou o torniquete. Vamos falar um pouquinho sobre o uso do torniquete, que acho que é legal, porque tem história envolvida nisso também, né? O torniquete, antigamente, aí o cara dando essa idade também já foi contraindicado, né? Um tempo atrás era muito controverso, hoje é bem mais sólido a indicação do torniquete. Mas como usar? A gente vê aqui que tem uma amputação traumática a nível ali de tíbia medial, né? E onde usar? Onde é que aplica? Fala pra galera que tá ouvindo aí também. Só complementar aqui também um caso real de poucas semanas atrás, meses, porque o tempo passou muito rápido. Também recebemos um paciente, não foi na troca do plantão, era no turno da tarde ainda, paciente que teve uma amputação traumática depois de uma coluna cair na perna e chegou lá com o pé e talvez 4 ou 5 polpas digital da perna dentro de um saco, trazido pelo pré-hospitalar. Eu lembro desse caso, eu estava lá no plantão também. Exato. E aí o paciente foi inclusive levado por uma ambulância básica com uma luva presa, acho que talvez 2 ou 3 centímetros acima da lesão. Isso. E aí eu ouvi, acho que foi um interno, foi um estudante falando aqui do meu lado, né? A gente estava comentando, né, da importância do torniquete, aí ele falou, mas não está mais sangrando. Então, resolveu o problema com essa luva amarrada aí na perna, né? Tanto é que ele até, quando a gente tirou a luva, ficou até a marca da luva na perna, né? Então, estava funcionando. E aí eu fui explicar, né, toda a fisiologia da coisa. Então,
Fala um pouquinho pra gente aí sobre, tu estava nesse caso, né? Aham. Sobre a condução desse paciente. Sim. Aí a gente entra no tópico de torniquetes improvisados, né? Que, convenhamos, né? Eu acho que em pleno ano de 2023, a gente aqui no Brasil, nós em uma capital, uma das principais capitais do país. Sim. Qual é a maior cidade do país? Isso é um cenário que é praticamente de todas as capitais, não ter disponível torniquete nos serviços. Isso chega a ser um absurdo dentro da assistência de emergência. Você ter uma equipe própria de atendimento de emergência profissional e ter que fazer um torniquete improvisado. E quando tem um torniquete, geralmente é o profissional que comprou o torniquete. E aí entra uma outra discussão. Será que esse profissional, o profissional da saúde, que já tem um vínculo de trabalho precário, baixa remuneração, será que ele vai comprar um torniquete que tem um custo em torno de R$300, ou ele vai comprar um torniquete que tem um custo de 20, de R$30 e que não tem, lógico, aquela qualidade, né? Então vejam como isso é algo que tem que ser muito discutido, isso tem que ser colocado em evidência, né? Não se justifica, não vejo justificativa de não ter a gestão pública tem que abrir os olhos para isso, né? E os profissionais que têm que botar isso ali em evidência, porque é na emergência que tem que ter os melhores materiais, os melhores dispositivos, tem que estar disponível lá na emergência, porque se não for, vai se adicionar complicações que vai onerar ainda mais. E vai ser mais, o custo vai ser muito maior do que se tivesse disponível e investido naqueles materiais lá. Então, aí voltando, torniquete improvisado com luva de látex. Então, a gente já sabe que isso não vai dar certo. Isso vai ser um torniquete essencialmente venoso. Isso vai ser um torniquete que não vai conseguir controlar aquela hemorragia. Então, quando tem uma amputação como essa, uma semi-amputação, é natural que haja uma retração vascular e uma formação de um trombo naquele coto vascular. O organismo é sábio, ele vai tentar proteger a vida, evitando que haja o sangramento. Então, nesse cenário, o ideal, sem sombra de dúvida, um torniquete. E fica uma ilusão. Consegui aqui, deu certo, coloquei lá um improvisado, coloquei um pano, amarrei, né? Isso é muito temporário. E aí, como você disse, era uma equipe de suporte básico que transferiu o paciente. Já entra uma outra discussão. Porque isso é um doente grave ou não é grave? Demais. Então, era para ir com o suporte básico ou era para ir com o suporte avançado? Não é porque não está sangrando agora, já está resolvido. Pode ir e vai. Não, não é assim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os improvisos. E a gente, para nossa realidade, acaba sendo uma situação. Mas até para improvisar, a gente tem que saber improvisar. Então, o improviso, de maneira geral, óbvio, né? Não é incentivar improviso aqui, mas o improviso o que eu tenho que improvisar? Tem que seguir um torniquete, tem que ter de 5 a 10 centímetros de espessura e conseguir apertar bem para parar aquela hemorragia efetivamente ou não ter um pulso distal, né? Então seria essa situação. Onde colocar esse torniquete? Pelo menos 5 a 7 centímetros da lesão, portanto que não seja em cima de articulação. Então aqui é uma lesão no terço médio da tíbia, talvez ali acima do joelho, a depender de que nível realmente está essa lesão. Então esse é o princípio de aplicação, do local de aplicação aí do torniquete. Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Vamos dizer que não era esse caso, era o caso que eu atendi com o Orion. Foi amputação traumática na raiz da coxa. O que é que você faz? Bem na raiz da coxa. Bem na raiz da coxa, né? Que situação. Nossa, eu com a perna do lado. arrepiei assim aqui até só de pensar essa lesão aí. Por isso o nome do quadro é então, sob pressão. Eu nunca esqueci dessa cena. Cara. Faz o quê? Pois é, faz o quê? Isso vai, cara. De gato. Então, pois é. Assim, a primeira reação, né, é a mão.
Primeira reação é compressão direta. Isso é automático. Quando ele está sangrando, colocar a mão em cima. Só que a gente sabe que isso não vai resolver muito. Então, talvez controlar com a mão em cima e mantendo ela firme até esse paciente chegar no ambiente cirúrgico e na exploração cirúrgica fazer o pinçamento de vasos. Né? Porque assim, quando botaram esse paciente na mesa de cirurgia e a perna veio ao lado mesmo, ele olhou. Eu lembro demais, a ação do Orion foi pinçar a porra do vaso, cara. Mão aqui e tal, com pressa, e achou o vaso, pinçou e foi muito rápido mesmo. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Sim. Não sei se ele tá vendo ao vivo aí, mas ele vai ver isso aí. Que essa é uma alternativa. Mas assim, agora, a tomada de decisão dele foi muito rápida, assim, sabe, cara? Eu lembro que eu tava no segundo semestre da faculdade. Sim. Isso me incentivou muito a gostar de emergência, porque, pô, a gente já falou sobre tomada de decisão aqui. E a tomada de decisão dele foi muito rápida, assim, na hora, sabe? Sim, e essa é uma das possibilidades, né? Agora, assim, a gente não fala assim, na verdade a gente fala que a gente não incentiva a pinçar vasos na sala de emergência. Isso não é incentivado. Por quê? Porque, cara, assim, algo que a gente tem que ter muito cuidado com a educação. A educação é uma responsabilidade muito grande. A maneira como você fala, a maneira como você explica, isso é fundamental. Então, a partir do momento que eu digo que uma opção seria, Calil e Patrícia, fazer o pinçamento do vaso lá na sala de emergência. Tem que ter expertise. A tendência era que pronto, quem está escutando o podcast, vai querer sair tacando pinça em tudo que é vaso. Mas porque isso não é incentivado, né? Os pinçamentos vasculares, para esse tipo de lesão, o ideal é ser feito lá na mesa de cirurgia, porque quando eu pinço um vaso, eu tenho um risco de romper esse vaso, o coto vai ficar ainda menor e o controle da hemorragia vai ser ainda mais difícil. Mais difícil, ele vai retrair. Então imagina, coloca uma pinça lá embaixo, começa a manipular o doente, controlar, põe de uma marca para outra, da marca para a mesa de cirurgia, e aí caiu, perdeu a pinça. Cadê a pinça? Aí a pinça leva o vaso, retraiu. Então, isso pode levar a outras complicações. Então, procure fazer o mais simples, comprimir ali. O Orion, cirurgião, estava lá, então a habilidade. Então, isso foi dentro do centro cirúrgico, na mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a mensagem não é incentivado a fazer esses pensamentos por conta dessa complicação. Porque o que a gente tem maior temor em uma lesão vascular é a gente não ter mais como pinçar esse vaso para poder fazer a ligadura ou fazer a anastomose ou a correção necessária. Porque se ele se perder ali, isso vai dificultar bem mais o procedimento. Daniel, e voltando aqui para o departamento de emergência, aquele paciente que a gente estava conversando agora há pouco, que veio com a luva lá presa como um torniquete improvisado, venoso, foi uma dúvida, inclusive, que surgiu entre os acadêmicos na hora. Não está mais sangrando, provavelmente por esse mecanismo que você explicou, do próprio corpo se defender ali e segurar o sangramento. Mas eu tirei a luva, o paciente não está mais sangrando naquela amputação traumática. Coloca ou não coloca o torniquete? Boa. Se tem disponível, sim, coloca o torniquete, tá? Tem que colocar o torniquete. Porque qual é o racional disso? É um doente com uma lesão grave. Esse é um doente que eu não sei exatamente quanto de sangue que ele perdeu, mas eu tenho indicadores fisiológicos da quantidade de sangue que ele perdeu pelo grau de choque que ele está. Então, eu tenho que pensar que cada gota de sangue para esse paciente vai fazer a diferença. Então, eu tenho que blindar a hemorragia dele. Então, eu tenho que colocar um torniquete nesse paciente até o controle definitivo no ambiente seguro. Essa é a conduta no ambiente cirúrgico. É essa conduta mais segura para esse paciente do que você fazer um grande contonete nessa extremidade com gás acolchoado, atadura, e faz aquele cotonete tão grande e fica sangrando para lá. E aí, 300, 500 ml de sangue para um doente que já perdeu 2 litros, vai fazer muita diferença no final das contas na repercussão do choque. Então, sim, colocaria torniquete. E agora uma pergunta capciosa.
esse paciente, né, chegou com essa luva amarrada, não estava mais sangrando, a gente colocaria o torniquete. Como eu checo se o torniquete está adequado, se eu não tenho mais sangramento e eu não tenho pulso distal, checar, né? porque foi uma amputação traumática? Boa, excelente pergunta. Se você tem um torniquete original, digamos assim, em média 2 ou 3 giros, né, o torniquete com monilete, em geral, é suficiente para o controle da hemorragia. Então, aplicaria 2 ou 3 giros e ficaria sobre vigilância ali para, se houver sangramento, fazer então uma complementação para poder então comprimir e controlar aquela hemorragia que tiver. Tá? Excelente consideração. Nossa. E aquele cara que é ansioso, que quer dar uma olhadinha, ver se melhorou, abre o torniquete para dar uma olhadinha? Que hora que tira o torniquete? Esse cara ansioso, né? Peraí, deixa eu ver se igual a parou. compressão direta. Opa, será? Tá sangrando aqui, rapaz, o que é sangue aqui? Então, não abre o torniquete, né? Só vai abrir então esse torniquete e quando você for fazer a correção cirúrgica, ou se você vai fazer você vai mudar para outro dispositivo de controle de hemorragia. Só que como é amputação, né, a gente não mudaria ali para um outro controle de hemorragia, a não ser o reparo cirúrgico definitivo da lesão. No caso desse aí, tem jeito? Porque muita gente, às vezes, o familiar se preocupa mais com isso, né? Você com o familiar, quando acontece, traz lá, acomoda como ele consegue acondicionar. E a gente também tem não médicos aí vendo a gente, né? Primeira coisa, vamos dizer que aconteceu, você está em casa vendo aí, acontece com você ou com alguém da sua família aí, uma amputação traumática numa moto, negócio desse, o que faz com o resto do membro? Pronto, galera lá. Tem jeito, de que jeito vai ficar o jeito, né? Olha só, eu vou responder, já pensei aqui em outra coisa, aqui, um outro caso que me veio aqui à mente. O que é que faz com o membro, né? O membro, ele tem que ser levado junto com o paciente, né? Então, condutas com aquele membro amputado, aquela peça amputada. Colocar... Aqui, ó. Você aí que é do nosso preparatório para a prova de título em medicina de emergência, cai na prova isso aí. Já caiu e pode cair de novo. O que fazer com o membro? Então, presta atenção nesse corte. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse membro, vai limpar aquele membro com um soro fisiológico, tirando sujidade bem rapidamente, óbvio, colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar ali dentro de um recipiente, né? Um isopor, uma caixa térmica com gelo, para preservar naquele ambiente em baixa temperatura e levar até o hospital. O time, de maneira geral em relação a tempo, é de 6 horas para fazer, então, a recolocação daquele membro lá, tá? Então, essas são as medidas iniciais que nós vamos ter para tentar fazer a colocação desse membro, tá? E um outro detalhe aqui, que foi um caso que eu lembrei, nós pegamos um caso muito parecido, acidente de moto com carro, vários, né? Esse que veio uma lembrança. Moto com carro, ele veio com uma semi-amputação a nível de joelho, inclusive mostrei esse caso agora no Pan-Americano de Trauma lá em Florianópolis, com uma lesão a nível de joelho, e foi colocado um torniquete às 18 horas e poucos minutos, um torniquete alto, lá proximal, na raiz da coxa. E esse paciente chegou para a gente na sala de emergência às 22 horas, ou seja, 4 horas depois. Então, qual que foi o resultado? Né? Aí vem aquela pergunta, tem jeito? O resultado foi que um paciente que deveria ter tido uma amputação a nível de joelho, o fêmur distal, como esse paciente ali, né? Com mais coto e melhor possibilidade de recuperação, reabilitação e uso de prótese, teve que fazer uma amputação na raiz da coxa, que você praticamente torna ali as maiores dificuldades de usar uma prótese, né? E ainda o risco de infecção, de desarticular a perna desse paciente. Então a gente percebe a importância da qualificação, de saber utilizar os equipamentos. Então, não basta ter o equipamento, tem que saber utilizar o equipamento, né? Então, a educação é o ponto-chave. E é esse caso
são essas iniciativas que me movem desde acadêmico. Quando eu olhava os pacientes na emergência com um olhar ainda não profissional, porque eu era acadêmico do primeiro semestre, mas muito mais no olhar humano do que o olhar profissional. E aquilo ali sempre gritava dentro de mim que, caramba, eu acho que aqui tem pessoas, isso depois ficou cada vez mais claro, pessoas que poderiam ter tido resultados diferentes aqui em relação ao atendimento. Então a educação acho que é o ponto-chave, né, e que a gente continua vendo. Então, falei no ano de 2000, de 1999, mas é um cenário muito atual. Então é isso que move essa questão da educação, de estar sempre se envolvendo. A gente sempre poderia ter outras opções, e talvez opções melhores dependendo do tipo de perspectiva, mas precisam ter pessoas que abraçam essa ideia, porque muito mais pessoas vão depender disso, e a gente tem que ter esse nosso papel e não só pensar no nosso umbigo, né? Massa, de verdade. Eu gosto demais desse quadro aqui, que sempre tem frases legais, né? Frases legais, né? A Sinara também deixou umas frases legais. A Sinara veio bater um papo sobre emergência pediátrica, sobre cuidado paliativo na pediatria, deixou umas frases legais. E Daniel, assim, pode não parecer, mas a gente tá com quase 50 minutos de bate-papo aqui já. Aqui passou rápido, até de manhã aqui. Aqui vai fácil, viu? Deixa eu te perguntar. Caso fora esse, né? Você lembra alguma situação na emergência, em qualquer momento da sua formação, ou depois já como cirurgião, que te paralisou, que te congelou na hora da ação? De paralisar? Tipo assim, putz, de paralisar, de não, porque hoje com a experiência você consegue aquele negócio de respirar, calmar, qual é a minha prioridade no atendimento. Sim. Lembra de alguma situação que te paralisou, alguma situação? Boa, lembro sim. Eu acho que foi a única situação que me paralisou, né? Foi quando a gente estava comemorando uma festa da família, né? A gente estava em uma casa de praia e um dos meus irmãos saiu, né? E aí depois eu soube que ele se acidentou. E como foi relativamente perto, então quando eu cheguei praticamente junto com a equipe do SAMU, resgate, né? E ele estava lá com meu primo, ainda estava dentro do carro, pronto. Aquele cenário me paralisou, né? Eu simplesmente esqueci que era ali um médico, né? E já atuava no SAMU, era plantonista do SAMU, já tinha essa atuação, mas aquilo ali me paralisou, né? Eu acho que foi a única situação que me deixou paralisado. Foi essa situação. Não saber o que fazer. Ali praticamente meio que esqueci de tudo ali, e tava o Eduardo, que é um colega, tava como da UTI, então ali eu fiquei ali mais tranquilo, mas meio que me paralisou, meio que me ausentei, fiquei ausente ali daquele atendimento ali, né? E hoje, assim, eu não tenho cenários que me paralisam. Eu tenho cenários que mais mexem comigo emocionalmente, né? Mas que não me paralisa, e eu trabalho para que isso não possa afetar em alguma coisa da tomada de decisão técnica. Sim. Né? E hoje o cenário que mexe mais comigo é justamente pelo fato de ser pai, a transferência para filhos, com criança, né? Então isso ficou bem claro assim comigo. Então eu procuro sempre estar trabalhando isso, né? Recentemente eu operei uma criança de 8 meses com ferimento de arma de fogo, né? Então assim, a gente não tem como não se envolver, né? Então conduzir um caso como esse, então hoje meus meninos têm 5 e têm 9 anos. Então, assim, sempre vai ser mais difícil com uma transferência em mesmo nível de idade. Isso sempre vai ser mais difícil, né? E no departamento de emergência, a gente tem que ter um trabalho, para quem atua no departamento de emergência, a gente tem que ter um trabalho de filtro emocional, mental, diário. Porque a tendência é a gente trazer o que a gente vive na emergência, lidando com os piores momentos das vidas das pessoas, com tragédias, com o pior momento de tudo de um ser humano que pode
e acontecer ali na emergência, a gente tem uma tendência muito fácil de trazer isso para a nossa vida. E a gente tem que filtrar muito isso, porque senão, quem vai acabar ficando doente também somos nós profissionais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu ter isso porque, assim, eu queria agora uma opinião tua do quanto você julga importante o trabalho mental para quem trabalha na emergência, para nós, né? E acho que talvez para quem é bem preparado, para quem é bem treinado, talvez seja a única coisa que possa lhe paralisar naquele momento, você não está mentalmente ok, ou então alguma situação que interfira nisso, né? Como é que tu julga, hoje que tu trabalha, tu é um educador, trabalha com educação de jovens médicos, de estudantes, de profissionais não médicos também, a galera da enfermagem, tudo, você trabalha com a educação dessa galera. Quanto você julga importante colocar isso na educação formal e na educação não formal também, extracurricular? Calil, isso é essencial. Pegar exemplos do que eu vejo, já vi dentro dessa trajetória e continuo vendo. Eu posso ter um profissional que ele tem competências de habilidades técnicas, mas ele não tem competência emocional. A tendência é ser um desastre. Tomada de decisões afoitas, né? Dificuldades de executar, dificuldades de liderança, dificuldades de trabalho em equipe. E isso tudo pode interferir, tá? E quando você tem um profissional que ele é equilibrado e tem um nível razoável de competência técnica, a tendência é que ele consiga melhor performance no atendimento do que aquele profissional que tem uma alta competência profissional técnica, mas tem uma baixa competência emocional, mental, que é aí que entra, né, o soft skill e o hard skill. Então, isso tem que ser um equilíbrio, tem que ser equilibrado, né? Então, como a gente acabou conversando aqui, né, a gente vê muitos profissionais que atuam na emergência, você vê que os caras não estão bem, né? Os profissionais de saúde, né, que precisam olhar para si, né? Então precisa trabalhar essas habilidades também, porque senão vai comprometer também a assistência. Então isso é fundamental e tem que ser trabalhado, como você falou, já desde a faculdade, né? A faculdade, muita coisa ela não ensina do que a gente vai precisar, né? Então assim, mas ao mesmo tempo já entra outra discussão, será que isso é o papel realmente da faculdade? Né? Então esse seria um outro ponto a discutir, né? Porque vamos aumentar a carga horária da faculdade, a tendência é querer diminuir cada vez mais, né? Então, mas respondendo e de maneira bem objetiva, sim, é de alta importância, sem isso a gente não vai ter resultados que deveríamos ter. Principalmente porque a capacidade técnica ela é muito mais facilmente treinável, né? O cara estuda, se dedica, faz cursos, se especializa, do que a capacidade mental e relação interpessoal. Essa é muito mais difícil de você trabalhar. É porque você tem que ter o insight de que você precisa ter o equilíbrio dos dois. Sim. E isso, pós-pandemia, tem ficado cada vez mais raro. Isso e eu vejo muito esse perfil de profissionais e como isso tem ali comprometido a assistência. Tá, demais. Daniel, fala um pouquinho do teu projeto de educação aí, cara. Cara, surgiu, o que é que você faz hoje? Conta aí. Então, eu vou só falar uma coisa aqui, que pouca gente sabe, mas o meu primeiro curso de live support que eu fiz, o PHTLS, foi com o Instituto Daniel. Saúde Promed, né? Na época era Promed, né? Foi com o Daniel, vim lá de São Luís, fazer aqui em Fortaleza. Foi minha primeira viagem a Fortaleza. Foi lá que eu decidi fazer medicina de emergência. De onde surgiu? Como é que é o teu projeto de educação hoje? Eu acho que eu costumo dizer que hoje a tutoria, né? Esse projeto ele começa lá, acho que desde aqueles primeiros plantões lá no Socorrão, né? Passando por toda essa caminhada e sempre olhando a parte educacional, depois amadurecendo no exercício da profissão, verificando cada vez mais a necessidade de levar uma educação de qualidade. Então a tutoria hoje, ela preza por isso,
por estar oferecendo treinamentos de qualidade, experiências educacionais de qualidade, sabendo que o propósito maior é, sem dúvida, salvar vidas através desses profissionais melhor qualificados. Porque mesmo ele não querendo, ele vai ajudar alguém. Mesmo não querendo, ele vai ajudar alguém. Então, é através da educação que a gente consegue alcançar de maneira bem mais ampla o maior número de pacientes beneficiados com uma melhor assistência através desses profissionais. Então, hoje nós estamos aqui em Fortaleza. É um trabalho que a tutoria tem cerca de 14 anos, né? Começou lá com Promed, agora com tutoria, né? Novos projetos acontecendo, vindo aí, estamos numa sede própria, né, uma estrutura, né, que lá, bonito, muito bacana lá, e a gente, né, passo a passo, procurando trazer melhorias, né, indo para outras cidades, indo para outras regiões e oferecendo justamente um trabalho educacional com muito zelo, com muita responsabilidade, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive em um mundo de muita informação. Só que informação não é conhecimento. Perfeito. E muita gente tem só informação, mas não tem conhecimento. E isso é uma das coisas que a gente se preocupa, é de levar o conhecimento, é de levar essa educação de qualidade, essa educação responsável, porque a gente lidar com vidas. Então a gente infelizmente vê um mercado, né, que usa muito apenas de informações, de eu não chamo isso nem de educação, de processos informativos, né, na saúde ali superficial, né? Só que o paciente grave, o paciente na emergência, ele exige mais, ele precisa mais, né? Então uma frase que eu gosto de utilizar, né, que o pior momento da vida de alguém na emergência tem que encontrar com o nosso melhor. E esse melhor só vem através de uma educação de qualidade. Então, é pautado nisso, nesse propósito, que a tutoria desenvolve todos os seus programas educacionais voltados essencialmente para a emergência médica. Como é que te acha? Nas redes sociais, aí fala pra galera. Fala aí o arroba. Pra me achar, eu tô de plantão. Você me achar no plantão. Pra me achar no plantão, né? Tô de plantão, né? Eu vi colocando, tô de plantão. Bom, para me encontrar nas redes sociais, no Instagram, eu tô aí no Dr. Daniel Bora Salvar, DR Daniel Bora Salvar. Tem um canal no YouTube também, Dr. Já olhei aqui, Daniel Lima. Aqui. Né? Tava zapeando aqui antes. Estava lá no canal no YouTube, né? Você pode conhecer também o projeto educacional da tutoria lá no site, né? tutoriasaude.com.br e também no Instagram, Tutoria Saúde, né? Para você encontrar lá no Instagram, ter conhecimento lá de toda a nossa programação, de todos os treinamentos e experiências educacionais que nós estamos aí oferecendo. E é isso, acho que fora isso, estou no plantões, né? Vim de plantão, amanhã já vou para outro plantão também, e aí saio do plantão, vou para o ATLS, vou para o plantão educacional, vamos ter ATLS esse final de semana, começamos na sexta-feira à noite e vamos até domingo, ali por volta da tarde, e segunda-feira plantão de novo, né? E aí vai, e é nessa vida de plantão educação que a gente, eu fui intencional em decidir, né, para mim, a educação voltada ali para a emergência e a minha atenção na emergência. Eu tinha muitas outras opções, mas eu fui intencional em decidir. Não que, porque não deu certo, não. Sobrou a emergência, né? Não foi. Fui intencional em decidir, em escolher, exercer, né, a minha atuação profissional, né, com emergência. Esse é um propósito que eu tenho. É bem claro para mim. Meu propósito qual é? Qual é o propósito do Daniel? Oferecer educação de qualidade, né, voltada para a área de saúde, para a área médica. Esse é meu propósito. E com isso, consequentemente, vai ter vidas salvas. Esse é o meu propósito. Diferente do meu chamado. Qual é o meu chamado? Exercer a minha profissão médica ajudando as pessoas. Esse é o meu chamado. O propósito vem depois. E qual é a minha missão? Minha missão
vai estar no final de semana. Minha missão, a TLS, final de semana, é uma missão. Uma missão ir lá para Parnaíba no final do ano. Uma missão Trauma Choque, dia 2. Né? Ou seja, essas são as missões que fortalecem o propósito e se conecta com o chamado. Então, dessa maneira que a gente vai construindo o dia a dia. Massa. Paty? Bora salvar. Bora salvar. Daniel, cara, eu queria te agradecer demais mesmo a tua presença aqui. Tem uma lembrancinha aqui do Emergency Talks. Que bacana, cara. Obrigado. Tô lá no tutor. Olha só. Uma camiseta aí, uma caneta. Tem que mostrar, né? Eu aprendi isso com minha esposa, que quando a gente ganha um presente tem que... Eu dou abrir. Mas tá aqui, ó. Bacana, cara. Muito obrigado. Acertou o tamanho, M. Olha aí. Legal. Olha aqui, mostrar pra todo mundo aqui. Tá? Obrigado, meu, de coração. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite e ser da tua agenda que é atribulada aí. Eu queria te desejar sucesso na caminhada, persista nessa missão mesmo que a gente tem. A gente, final de semana, sai de casa, passa o final de semana fora, viaja, né, para educar, e eu queria te parabenizar por ter responsabilidade com a educação. Eu falei isso, a gente estava no POCUS em Teresina, esse final de semana. Eu tenho falado muito sobre a responsabilidade da gente usar o que a gente transmite e deixar claro para os alunos a responsabilidade que eles assumem ao adquirir tal conhecimento, né? Então, eu te parabenizar com a seriedade e honestidade que tu usa, essa missão de levar conhecimento onde quer que seja, e você é sempre um parceiro nosso aqui, a gente sabe que a gente conversa muito, respeito muito você, e assim, o Emergency Talk sempre vai estar de portas abertas para te receber aqui, cara. Da mesma maneira, assim, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, logo com vocês, com o Calil e a Patrícia aqui. Eu fico pequeno aqui na frente de vocês dois. A Emergency Talks tem feito um trabalho incrível, né? Tem tudo aí para crescer, uma grande empresa educacional, levando isso com muita seriedade. É por isso que a gente compartilha aqui a mesma mesa, porque a gente tem visões ali e valores semelhantes, né? Inclusive, eu sou cristão, isso é bíblico, né? Um dos provérbios, não lembro bem o provérbio, mas eu tenho isso na minha parede, né? O provérbio que fala que nós temos que ter muito zelo e cuidado com aquilo que a gente transmite, né? Perfeito. Com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente comunica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e zelo com isso, né? Isso tem tudo a ver com a educação, com responsabilidade, né? Massa. Sem dúvida, você já salvou muitas famílias com o conhecimento que você transmite para os seus alunos, né? Obrigado, Patrícia. Vamos juntos, bora salvar. Você que tá vendo aí, você que tá vendo depois, que não tá vendo no ao vivo, tá? Compartilha essa live, foi sensacional, cara. Gostei muito desse bate-papo. E já tem a próxima data, o nosso próximo episódio do Emergency Talk sobre pressão. Dia 12 de setembro, é isso? 12 de setembro. É isso, né? O tema é emergências oncohematológicas. Doutora Lívia. Convocada, Livinha. Vai ser massa. Então, assim, você que ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Siga nossas redes, @emergency.talks. Lembrar que a gente tem nossa agenda de POCUS. Onde é que tem POCUS aberto? Me lembra aí, Voz da Consciência. POCUS Foz do Iguaçu, a gente vai estar dia 21 de outubro. 10 de setembro não tem POCUS. Setembro, porque a gente vai estar imerso aí na prova de título. Esse sábado temos POCUS Fortaleza. Esse sábado tem POCUS Fortaleza. Setembro não tem POCUS, que a gente vai estar imerso aí, vai passar uma semana lá em Porto Alegre, Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, e imerso na revisão para a prova prática teórica, na prova de título especialista. Outubro tem Manaus, tô lembrando, 7/10, 8/10, uma turma fechada lá no Hospital Adventista, tem que ser domingo. 14/10 tem POCUS Cardio aqui em Fortaleza, comigo. E 21 e 22/10 em Foz do Iguaçu. É isso? É o que a gente tem de agenda aberta. Deus abençoe essa memória, viu? Show! Fiquem com Deus, galera. E, parafraseando meu amigo aqui, nosso convidado, bora salvar. Bora salvar. Vamos lá, bora salvar. Valeu.